A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito no canal EV. Mendes, aproveite para se inscrever, aproveite também para acionar o sininho e ser notificado de todas as vezes que nós postarmos vídeos. Curta, comente, compartilhe, ajude-nos a espalhar estes comentários bíblicos que nós temos feito e temos compartilhado com vocês. Quero dizer que a sua presença aqui conosco é muito importante para mim. E hoje nós iremos comentar sobre mais uma revista, ou sobre mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, que traz como assunto a nuvem de glória. Nós iremos aprender o que era aquela nuvem de glória, o que simbolizava ela para Israel. Em que momento aquela nuvem começou a caminhar com o povo de Deus e em que momento a nuvem não mais aparece nos registros das Sagradas Escrituras. Iremos explicar também o significado de algumas palavras utilizadas dentro desse contexto, por isso não saia daí, fique conosco para que você também aprenda da palavra de Deus. Esta lição está dividida em 3 tópicos, como as demais lições, e o primeiro tópico vai tratar sobre a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. O segundo tópico vai falar sobre a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E, por fim, o terceiro tópico vai falar algumas lições para hoje. Qual é o simbolismo? O que significa falarmos hoje da nuvem de glória? Qual é o significado que isto tem para a igreja de hoje? E eu quero começar trazendo alguns textos das Sagradas Escrituras para que possamos fundamentar o assunto que nós iremos falar. Então, é importante que você, enquanto assiste este vídeo, também lance mão da Bíblia Sagrada para poder ler os textos que nós vamos citar aqui, porque esses textos vão trazer exatamente relatos a respeito desta nuvem de glória, em que momento esta nuvem de glória estava presente e em que momento esta nuvem de glória deixou de estar presente nas peregrinações de Israel. E o primeiro texto que eu quero trazer para você é o que está no livro do Êxodo, no capítulo 13, no versículo 20 ao 22. Ali, Israel está começando a sua peregrinação. Na verdade, Deus acabara de libertar o povo do Egito. O povo agora está a caminho da terra prometida, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E quando aquele povo sai, o Senhor vem em uma coluna de nuvem para acompanhar esta peregrinação. Ou seja, o próprio Deus está dentro da coluna de nuvem. Ou seja, a presença de Deus está dentro da coluna de nuvem, acompanhando Israel nas suas peregrinações. O texto diz o seguinte: assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Veja, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O texto está dizendo que Deus sempre esteve presente, a sua presença estava ali, naquele elemento, naquela coluna, e nós queremos chamar a atenção que a presença de Deus ali, de algum modo, era uma presença visível, porque as pessoas, os judeus, o povo de Deus, olhava para aquela coluna de nuvem durante o dia, aquela coluna de fogo durante a noite, e sabiam, tinham certeza que Deus estava ali, que Deus habitava ali, a glória do Senhor estava ali naquela coluna. Deus está ali assinalando a sua presença e Ele está dizendo ao seu povo: eu estou aqui com vocês, estou para abençoar, estou para defender, estou para conduzir vocês nas vossas peregrinações. Então, observe que assim que o povo começa a sua peregrinação no deserto, em direção à terra prometida, Deus começa a caminhada nesta coluna de nuvem, nesta coluna de glória, com o seu povo. Capítulo 24 de Êxodo, nos versículos 15 a 18, nós vemos o relato de que Moisés estava agora no Monte Sinai. Deus havia chamado Moisés
para subir ao monte, porque Deus queria apresentar a Moisés o tabernáculo que seria construído como habitação e morada de Deus. Deus precisava revelar a Moisés o modelo, os objetos, os utensílios daquele tabernáculo, que é tema deste assunto que a gente vem tratando durante todo esse trimestre, e Moisés sobe ao monte. Mas eu chamo a atenção, vou ler o texto para você, que a nuvem agora, ela não está mais com o povo, ela também sobe, ela vai para o monte, e ela fica em cima do monte, diz o texto, e subindo Moisés ao monte, a nuvem, que nuvem? A nuvem de glória, a nuvem da presença de Deus, cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Ou seja, a mesma nuvem que havia começado a acompanhar aquele povo, quando ele sai do Egito em direção à terra de Canaã, e partindo de Sucote, o texto que nós lemos anteriormente diz que a nuvem da presença de Deus estava com o povo, e à noite era se transformar numa coluna de fogo. Essa nuvem agora, ela está sobre o monte Sinai, onde Deus está se revelando a Moisés, onde Deus está num particular com Moisés, mostrando a ele o que seria a sua habitação. Ele está dando ordens a Moisés para que eles construam um tabernáculo, para que o povo de Deus construa um tabernáculo que vai ser a habitação do Senhor. Mas um texto adiante vai dizer o seguinte, que no capítulo 32 do Êxodo, do livro do Êxodo, né? Na sequência dessa leitura, você vai ver a narrativa, a triste narrativa de que o povo resolveu fazer um bezerro de ouro. O povo chamou Arão, disse: Arão, Moisés, esse Moisés que nos tirou do Egito, está demorando demais, já tinha 40 dias e 40 noites que Moisés estava com Deus no monte, debaixo da nuvem da glória de Deus, e o povo agora resolve fazer um ídolo, um bezerro de ouro, e nomeia aquele bezerro como Deus que havia tirado eles do Egito, e o pessoal festeja, ou seja, cai em pecado, no pecado da idolatria. Isso está no capítulo 32 do Êxodo. E de repente, quando Deus percebe isso, ele avisa isso a Moisés, e lá na frente, na leitura, a gente vai encontrar o Senhor dizendo que ele não vai mais no meio do povo. Ele diz: esse povo é de dura cerviz, e eu não vou mais estar com esse povo, porque se eu for no meio desse povo, eu vou consumi-lo. Aí no capítulo 33 de Êxodo, versículo 7, 9 e 10, nós lemos o seguinte: e tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Pense, isso aqui não é ainda o tabernáculo ainda não tinha sido erguido. Esta tenda que Moisés chama de tenda do encontro ou tenda da congregação, era o lugar onde agora Deus iria se manifestar a Moisés através exatamente da nuvem de glória. Quando Moisés pega uma tenda, tira do arraial, ali tem uma simbologia muito forte de que Deus estava saindo do meio do povo. Deus estava dizendo: eu não vou mais com esse povo, a minha presença no meio desse povo vai consumi-lo. E o texto seguindo diz o seguinte: e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da tenda ou da sua própria tenda adorava. Por que esse povo adorava? Porque esse povo prestava essa reverência, porque eles sabiam que a presença de Deus estava naquela nuvem. Percebe? Deus começa a caminhar com o povo a partir de Sucote, Deus presente na nuvem, agora Deus está sobre o monte apresentando a Moisés o tabernáculo, e quando Deus agora dá um juízo para Israel, uma sentença para Israel, porque eles haviam pecado contra o Senhor, Moisés pega a tenda do encontro da congregação que estava no meio do arraial e tira para fora do arraial, como simbolizando que a presença de Deus agora estava fora do meio do povo. Mas Moisés, todas as vezes que entrava na tenda, a nuvem cobria aquele lugar, enchia aquela tenda, e Deus falava com Moisés a partir da nuvem, porque ali estava a presença de Deus. Um outro texto que eu quero ler com você a respeito desse assunto está em Êxodo capítulo 40, versículo 34 a o 38. Aqui está acontecendo exatamente a montagem do tabernáculo. O tabernáculo havia sido construído,
tudo estava pronto e Moisés agora precisava montar, ou seja, levantar este tabernáculo. E quando Moisés levanta o tabernáculo, Moisés consagra o tabernáculo, Moisés unge todos os objetos do tabernáculo, consagrando ao Senhor, olha o que o texto diz em seguida. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, agora sim, agora é o lugar da habitação de Deus, ou seja, não é mais a tenda do encontro, que nós lemos no versículo anterior, isso aqui é a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você está lembrado, se você não assistiu a aula, nesse canal tem uma aula a respeito do Santíssimo Lugar, onde a arca do concerto da aliança estava lá, com uma tampa chamada de propiciatório, que tinha a imagem, as figuras de 2 querubins de ouro, e era ali o lugar da habitação de Deus. Então, esta nuvem descia e enchia aquele lugar. E quando o sumo sacerdote entrava, Deus estava de dentro da nuvem, a presença de Jeová estava de dentro da nuvem, falando com aquele povo. Então observe, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, ou seja, quando a glória do Senhor, a presença de Deus através da nuvem encheu aquele lugar, Moisés não conseguia entrar. Porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Por isso é chamado de nuvem, ou é chamada, perdão, de nuvem de glória. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Deus era o guia do seu povo. Deus é quem sinalizava quando o povo devia ir, quando o povo devia parar. Deus, através da presença daquela nuvem de glória, era quem determinava o caminhar do povo. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se levantava, o povo se levantava. E diz o texto, se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Agora a nuvem está no santíssimo lugar, no lugar da habitação de Deus, no tabernáculo que Moisés havia mandado o povo construir, ordenado que o povo construísse segundo o modelo que Deus havia apresentado a ele no Monte Sinai. Mais adiante, no livro dos Reis, capítulo 8, versículos 6 a 11, na verdade, no capítulo 8, a gente vai ver a narrativa da consagração do grande templo, o primeiro templo construído em Israel pelo rei Salomão, filho de Davi. E no capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, Salomão está consagrando este templo. Olha o que o texto diz a partir do versículo 6. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ou seja, ao santíssimo lugar, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. E os varais sobressaíam tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário. Aí o versículo diante, e sucedeu o quê? Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar. O mesmo acontecimento lá de anos passados, quando Moisés consagra o tabernáculo, levanta o tabernáculo, consagra o tabernáculo, que a nuvem enche aquele lugar e os sacerdotes, os ministros não podiam estar de pé por causa da presença de Deus da glória. Agora, quando Salomão está consagrando o seu templo, ou o templo que ele havia construído, na verdade, para Deus, o mesmo acontecimento, a mesma nuvem, a mesma presença. Deus novamente enche agora o templo. A nuvem que o tabernáculo tinha sido desmontado, o tabernáculo havia sido substituído por um grande templo, e agora o Senhor vem para consagrar aquele lugar, para dizer novamente, eu continuo no meio do povo. Eu sou Deus de Israel, eu sou Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu estou no meio do povo. Então quem queria ir buscar ao Senhor, tinha que ir até o santo templo. E diz que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Veja, mais uma vez, a nuvem de glória da presença de Deus está no meio do seu povo. Continuando, nós temos um relato também dessa presença de Deus no meio do templo, dentro do templo, através do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 a 4. Agora, Isaías aqui tem uma visão da glória de Deus, da Shekinah de Deus. Vamos explicar daqui a pouco a respeito do termo Shekinah. Algumas pessoas têm feito uma certa confusão sobre este texto, têm tomado posições
um tanto radicais, mas vamos estudar à luz das tradições judaicas, à luz do que o escritor da lição colocou aqui. Mas Isaías, no capítulo 6, versículo 1 até o 4, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda ou a aba do seu vestido enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 voava, com 2 cobriam os pés, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora repare, e toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, a manifestação da glória de Deus, de uma maneira agora diferente, mas ainda no santo templo. Prosseguindo nas nossas leituras, porque o que nós estamos vendo aqui é toda a história dessa presença de Deus com o povo, como Deus estava no meio do seu povo, desde que o povo saiu da terra do Egito. Nós vamos agora para o relato do profeta Ezequiel, capítulo 10, versículo 3 e 4. E aqui é um relato um tanto triste e lamentável, porque o povo estava desviado. Na verdade, nesse momento, o povo estava no cativeiro babilônico. Israel havia entristecido a Deus, Israel havia se desviado da presença de Deus, o povo havia caído em toda sorte de pecados, e Deus exerce juízo sobre este povo e permite que eles sejam levados cativos para a Babilônia. E lá Deus faz revelações a Ezequiel. Ele tem visões de Deus. E numa dessas visões, registrada no capítulo 10, versículo 3 e 4, Ezequiel está vendo um movimento da glória de Deus, da nuvem de Deus, se retirando de dentro do templo. Olha o que o texto diz: e os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Que nuvem? A nuvem da glória de Deus, a presença de Deus. Mas olha, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. Ele está agora relatando o movimento de que a glória que estava no santíssimo lugar, que era o lugar da habitação de Deus, o santo dos santos, que nós já relatamos em estudos anteriores, era o lugar da presença de Deus. Aquela nuvem, aquele elemento de glória, ele sai e vai para onde? Ele vai para a entrada da casa, ele vai para a porta do templo. E ele encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Veja, a nuvem não está mais no santíssimo lugar. A nuvem está saindo do templo e agora a presença de Deus está no átrio. Mas mais adiante, ele vai dizer o seguinte, versículo 15: e os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar, na visão do capítulo 1. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam dele. Esses querubins eram seres angelicais que estavam na visão de Ezequiel. Veja o que diz o versículo 17. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estavam neles, ou nelas. Mas veja, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Neste momento, a glória de Deus, a glória de Israel, do Senhor dos exércitos, está saindo da sua santa habitação e está agora pairando sobre os querubins, os seres angelicais que Ezequiel estava vendo nas suas visões. Mas no capítulo 11, versículo 22 e 23, nós temos o relato, ou possivelmente o último relato da manifestação dessa nuvem de glória, quando ele diz assim: então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima dele, ou estava sobre eles. E a glória do Senhor se alçou, se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade, ou seja, no Monte das Oliveiras. Então aqui está, possivelmente, o último relato da manifestação dessa nuvem de glória. E o texto é claro: Deus estava saindo do meio do povo. Deus estava saindo do meio do seu povo. A nuvem de glória não estava mais no seu santíssimo lugar. É importante nós observarmos que no capítulo 4 do livro de Samuel, a partir do versículo 19 e 22, tem um relato
quando a nora do sacerdote Eli, a esposa de Finéias, recebe a notícia de que o seu sogro havia morrido, o seu marido havia morrido também na batalha, e diz que ela entra em trabalho de parto. Ouvindo essas notícias, que a arca de Deus, ou seja, a arca onde a glória de Deus, a presença de Deus, a nuvem de Deus ficava, tinha sido tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não tenha medo, porque você está dando à luz um menino. Ela, porém, não deu nenhum sinal de vida, não respondeu nada, não fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Ela dá o nome do seu filho de Icabode, cujo significado é sem glória, não há mais glória. É claro que, a partir desse momento aqui, Deus continuava presente na vida do seu povo através da nuvem. A gente leu relatos que vieram depois desse fato aqui. Mas agora, quando chegamos em Ezequiel, quando o povo está no cativeiro, esta nuvem de glória não está mais. Então, é como se o que esta mulher acabara de dizer aqui estava se cumprindo ali, de fato. Ali sim, Icabode, ali sim, a glória de Deus está saindo do meio do seu povo. Querido, é sobre esta lição, é sobre este assunto, sobre esse tema que nós iremos e que estamos, na verdade, aprendendo, discutindo. E como eu li para você esses textos, esses vários relatos sobre a nuvem da glória, ele mostra toda a dinâmica, todo o movimento de Deus durante a história de Israel. Esta presença era uma presença multissensorial, era uma presença sentida, percebida, vista. Não era algo abstrato. O povo via a nuvem e sabia: Deus habita ali, Deus está ali. E o escritor da lição, quando vai falar da coluna de glória, ele vai exatamente dizer o seguinte: a nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. E ele diz que aquela nuvem, ou aquela glória, ela é chamada de Shekinah. Mas se você for procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra Shekinah. Na verdade, a palavra que está no hebraico para glória é Kabod, e não Shekinah. Mas os estudiosos, os sábios judeus, para não falarem, usar um termo sagrado em relação a Deus e não caírem no erro de estar usando um termo sagrado em vão para não violar os mandamentos de Deus, eles utilizam a palavra Shekinah para se referir a esta glória. Alguém pode estar dizendo: mas a palavra Shekinah não existe na Bíblia. Sim, não existe. Assim como outros termos utilizados não existem na Bíblia. Isso não quer dizer, não significa dizer que não seja válido utilizar o termo Shekinah para se falar a respeito destes momentos. Não é válido para usar o termo Shekinah para dizer hoje que a glória de Deus está no meio da igreja, porque esta glória Shekinah era apenas para o tempo do Antigo Testamento. Então não há nenhum problema, porque a palavra Shekinah, que é uma palavra emprestada do aramaico, significa habitação, presença. Ou seja, o termo é usado para designar que Deus estava presente no meio do povo. Não é cabível, vamos dizer dessa forma, não é bíblico alguém estar ministrando, pregando ou ensinando e dizer que a manifestação que está hoje acontecendo na igreja é a mesma glória Shekinah apresentada no passado. Não é. A glória Shekinah, ela é para o Antigo Testamento. Ela está em todos esses textos que nós acabamos de falar. E o que era esta nuvem de glória? O que simbolizava era, já dissemos, a presença de Deus no meio do seu povo. É chamada também de a glória da presença. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. A gente leu o texto e viu que a nuvem caminha com o povo, a nuvem vai para o monte, a nuvem vai para o tabernáculo, a nuvem está agora também no santo lugar. Era a glória de Deus no meio do seu povo. Uma das coisas que eu quero chamar a sua atenção a respeito deste tema, a respeito desse assunto, a respeito dessa presença de Deus, é que esta presença não era estática.
Era uma presença dinâmica, era uma presença de movimento, era uma presença de direção, era uma presença de orientação, de preservação do povo. Deus preservava o povo através daquela nuvem. O texto diz que Israel caminhou 40 anos pelo deserto, mas as suas roupas não se desgastaram, nem tampouco os sapatos dos seus pés, ou as sandálias dos seus pés. Aquele povo estava conservado, preservado por Deus. Deus sustentava aquele povo. Deus estava com ele, defendendo-os dos seus inimigos. E Deus fazia isto a partir daquela presença que estava na glória dentro daquela nuvem. Quais são as lições que a gente pode ter a partir deste assunto estudado, deste tema abordado, para a igreja de hoje, para o povo de Deus hoje? Se a nuvem da glória de Deus ou da presença de Deus não está mais entre nós, isto é um fato. Se esta glória Shekinah não é mais a glória presente na igreja, por isso, mais uma vez, não é correto se referir às manifestações espirituais hoje na igreja, durante um culto, a manifestação da presença de Deus, quando Deus está presente através da sua palavra, através do seu agir, através da transformação, de curas, de batismo com o Espírito Santo, ou outro mover de Deus, não é correto dizer que ali é a glória Shekinah de Deus. A glória Shekinah de Deus ficou no passado. A glória Shekinah, ou a glória Kabod de Deus, está no Antigo Testamento. Mas agora, como é que está a glória de Deus para o povo da nova aliança, para nós que somos a igreja do Senhor? Esta glória está em Cristo. Esta glória está na pessoa de Cristo. João escrevendo, ele disse, e o verbo se fez carne. Capítulo 1, 14 do evangelho dele, de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O escritor aos Hebreus diz que em Jesus estava o resplendor da glória de Deus. Então a glória da nova aliança é Cristo. A glória da igreja é o próprio Deus, o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele é a glória da nova aliança. Esta glória está manifestada em Cristo. E ainda mais, esta glória está manifestada em cada crente. Porque Paulo, escrevendo a sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele trata exatamente desse momento, e ele trata de um assunto bem interessante, que ele fala quando, em dado momento, Moisés passou muito tempo na presença de Deus, e por estar naquela presença, e diante daquela glória, dentro daquela nuvem, quando Moisés desce do monte, o seu rosto está brilhando, ou seja, está refletindo a luz que havia sido absorvida daquela gloriosa presença de Deus, da glória Shekinah no monte, fazendo-se necessário que Moisés usasse um véu, porque as pessoas não conseguiam fitar os olhos em Moisés, não conseguiam olhar para Moisés de tanta luz, de tanta resplendor que estava no seu rosto, por causa dos momentos que ele passou na glória dentro da nuvem. Paulo trata disso na segunda carta aos Coríntios, e no capítulo 3, no final da carta, ele vai dizer como a glória hoje acontece. E ele diz no versículo 17, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí ele diz, mas todos nós, quem? A igreja, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então a glória da igreja hoje, a glória de Deus está nos seus próprios filhos. Na presença de Jesus na vida daqueles que os seguem. É a presença de Cristo na vida de uma pessoa que faz com que a glória de Deus seja refletida ao mundo. É a vida de comunhão com Cristo, de santidade com Cristo. O que Israel tinha como Shekinah, o que Israel tinha como nuvem da glória, a igreja tem Cristo. E é Cristo agora a manifestação plena, satisfatória, completa, absoluta do Deus glorioso no meio do seu povo. Então você compreende isso? Não é mais a glória Shekinah, é a glória de Cristo, é a glória do Filho de Deus. E esta glória está na vida da igreja.
através de um santo proceder, através de uma vida de piedade, através de uma vida de amor, através de uma vida de fé, de uma vida de comunhão e através da manifestação de Deus através destas vidas, desses instrumentos. Porque Deus continua operando no meio da igreja. A presença de Deus é também manifestada e sempre será manifestada no meio do seu povo. Deus sabe que não pode sair do meio do povo, porque se ele sair, ele fracassa. O povo fracassa. E esta glória, ela vem derramada pelo Espírito Santo. A igreja do Novo Testamento recebeu o derramamento do Espírito Santo e se encheu dessa presença de Deus. E agora, cheio da presença de Deus, esta igreja manifesta a glória do Deus Todo-Poderoso. Então você, meu irmão, você que me assiste agora, você que me escuta agora, saiba que a glória do Senhor está na vida de todo aquele que é seu filho, que é sua filha, de todo aquele que ele serve, de todo aquele que o segue, seguindo os padrões das Sagradas Escrituras. De glória em glória, nós estamos refletindo, manifestando essa glória de Deus. Que Deus abençoe você. Eu quero ler apenas a conclusão da lição, onde o autor diz o seguinte: a glória de Deus transcende qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. Porque, na verdade, quando não tem glória, o que resta é glória humana, e glória humana não atende às necessidades espirituais de ninguém. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos, e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. O autor aqui faz um resumo, da manifestação dessa glória. No começo, com o povo de Israel, através da nuvem, a glória Shekinah. No ato dos apóstolos, na vida de Cristo, a glória em Cristo. No ato dos apóstolos, a glória na igreja, através do Espírito Santo, através da presença de Deus. Então vivamos na glória de Deus, vivamos na presença de Deus, vivamos desfrutando desta presença, porque sem a presença de Deus, nem eu nem você é ninguém. Sem a presença de Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Sem a presença de Deus, você pode ser a pessoa mais influente do mundo, você pode ser a pessoa mais querida, mais amável do mundo, você pode ser a estrela mais admirada do mundo, mas sem a presença de Deus, você é apenas mais um na multidão. Mas com a presença de Deus, com a glória de Deus, você é igreja de Deus, você é filho de Deus, você é serva de Deus, então que possamos continuar vivendo nesta presença. Deus abençoe você, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. E se você ainda não é registrado, por favor, se registra. Se inscreva, na verdade, no vídeo, no canal e ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Queremos ver se a gente chega no final do mês a 300 inscritos. A gente está com 201, já é uma meta boa, mas eu espero alcançar mais inscritos. Você pode me ajudar nisso, tá bom? Me ajude compartilhando, dando o seu like e não esqueça de ativar o sininho para ser avisado de quando nós estivermos postando outros vídeos. Deus te abençoe e muito obrigado por ter estado conosco aqui.